O que você diria então para alguém que está considerando, né, se envolver em missões, mas talvez esteja aí até mesmo hesitando ou incerto? O que você diria para uma pessoa que tem pensado, né, sobre isso e quer atuar nessa área aí? Certo. A coisa mais primordial que nós precisamos falar a respeito disso é estudo. Estudo. Como eu falei lá atrás, o missionário ele continua estudando durante o tempo de missão. Mas antes de ir para o campo missionário, ele deve estudar. Se ele vai para um lugar onde fala outro idioma, deve estudar o idioma. Se ele vai para um lugar onde há uma cultura diferente, deve estudar a cultura. Mas principalmente, o missionário deve estudar a palavra do Senhor, especificamente a teologia propriamente dita. Se não há teologia na mente e no coração do missionário, o que ele vai passar? O que ele vai passar? Como ele se deparará, ou como ele agirá quando se deparar com questões difíceis? Né? Muitas vezes, no campo missionário, nós somos confrontados com situações extremamente difíceis, dificílimas para lidar ali. Mães com filhos com problemas específicos, casais com problemas no casamento, crianças sofrendo abuso e coisas do tipo, pessoas passando fome em muitos casos, em casos onde não há tanto essa questão de pobreza, depressão, há diversos problemas que o missionário ele precisa saber lidar. E como ele vai saber lidar? Através do estudo teológico. O missionário ele deve receber o mesmo suporte doutrinário, o mesmo suporte teológico que o pastor. Porque o missionário é um pastor agindo no campo. Porque ele vai cuidar de vidas, ele vai cuidar de ovelhas, ele vai apacentar as ovelhas do Senhor. Ele vai levar essas pessoas para mais próximo de Cristo. As pessoas têm uma ideia de que o missionário ele simplesmente ou ele vai fazer uma assistência social no lugar onde ele estiver trabalhando, ou ele só vai falar sobre a fé. Não, o missionário ele vai fazer muito mais do que isso. Ele vai sofrer as mesmas dores que o pastor, muitas vezes a morte de um membro, a morte de um irmão que ele estava evangelizando, às vezes uma doença muito difícil para a família, às vezes separações, enfim, muitos dilemas da vida prática que, se não houver uma orientação teórica antes, esse missionário ele certamente não conseguirá lidar. Então, é importantíssimo a capacitação de missionários e a igreja deve investir primeiramente nisso para depois enviar alguém.